Fala família, tranquilo? Sou o Fabrício e vim falar sobre o concurso da Caixa Econômica. Português, peso 2. Sabe o que isso significa? Que vai ter que estudar em dobro, meu parceiro. Que vai ter que pegar a teoria, dominar. Principalmente vai ter que fazer muito exercício. Então, neste vídeo, nós vamos oferecer dicas para o concurso da Caixa. Gramática, língua portuguesa, como será trabalhado, o que pode cair. Tentar adivinhar aqui o que pode cair na prova, né? Porque aí um videozinho desse de 30 minutos, 2 vídeos de 30 minutos, 1 hora de dica, você pode ter aí metade da prova na sua mão, né? E aí a gente vai sempre colaborar com a sua aprovação aqui pelo nosso Gran Cursos, que sempre pensa em você. Aqui, ó, nessa tela aqui, isso, fica ligado. Temos aqui, né, Caixa Econômica, Banca CESP, e CESP você sabe. Em relação à gramática, não há problemas, né? Dificilmente uma questão vem com um probleminha. Agora, em relação à interpretação textual, CESP, o que vocês andam fazendo nas tardes na faculdade UNB? Que o negócio é complicado, né, minha irmã? Vamos lá, vamos devagarzinho entender o que pode cair, o que não vai cair, o que vai cair, como vai cair principalmente, né? Porque os assuntos estão na gramática, estão no edital, cabe a nós estudar. Vai para a tela. Colocação pronominal é um assunto que aparece muito em provas do CESP, né? A gente tem que saber isso aqui. Não existe você ir para a prova do CESP sem saber o que é colocação pronominal, né? O que seria colocação pronominal? Aqui, ó, os pronomes átonos do português, que são me, te, se, nos, vos, né? E os principais o, a, lhe, os, as, lhes. Quais que mais caem na prova do CESP? Quais os que mais caem? Com certeza, partícula C e esses aqui, ó. Por que mais caem? Por que será? Porque eles são os pronomes, galera, de terceira pessoa. E os textos da prova do CESP são textos basicamente dissertativos, argumentativos e informativos, ou seja, são produzidos em terceira pessoa. Então é claro que o pronome que mais aparece são os pronomes de terceira pessoa. Então, a colocação pronominal estuda a posição em que esses pronomes aparecem em relação ao verbo. Eles podem aparecer no meio do verbo, eles podem aparecer antes do verbo e eles podem aparecer depois do verbo, certo? Quando o pronome átono está antes do verbo, o nome do fenômeno é próclise. Vamos lá, bonitinho, escrever próclise. Já quando o pronome aparece no meio do verbo, no meio mesmo, hein? O verbo se desmembra em radical e desinências e entra o pronome ali. É a famosa mesóclise, beleza? Mesóclise. E o pronome também, átono, pode aparecer depois do verbo. E aí leva o nome de ênclise. Eu sei que essa matéria causa um pouquinho de pânico na sua vida. Você lembra da fase da escola, na qual você sofria com mesóclise, com ênclise, com próclise. A língua portuguesa do Brasil é extremamente proclítica. No dia a dia, a gente usa próclise direto. Me chama, me leva, te amo, te quero. Só que não é assim que funciona sempre, cara. Até a próclise existe no português, mas ela só vai acontecer com os fatores de atração. Não adianta. Tem que saber quais são as palavras atrativas do português. Na tela eu vou te mostrar, é claro. Temos aqui uma questão bacana, só que antes dela, eu queria listar aqui no cantinho as palavras atrativas do português para você saber, né? Por quê? Se tem palavra atrativa, a gente tem próclise obrigatória. Próclise obrigatória. O pronome vai ter que ficar antes do verbo, né? Ou seja, essa frase aqui, ó, não trata-se de uma profissão arriscada, tá errada, né? Porque o não é uma palavra atrativa. Com isso, ela puxa o pronome para antes do verbo. O correto é não se trata. Então, o grande segredo nesse tipo de questão é você saber quais são as palavras atrativas, beleza? E quais são as palavras atrativas? Olha para cá no cantinho, né? O que é sempre atrativo. Todos os advérbios do português são sempre atrativos. Advérbios, né? Inclusive aquelas palavras de sentido negativo, sabe? A gramática bota a palavra negativa e advérbio. Pô, o não, o nunca são advérbios, então você pode incluir tudo isso num bolo só. Todo advérbio é atrativo.
Todos, na tela. Nós temos também atrativos os pronomes que não são retos. Pronomes que não são retos. Exemplo, isso, aquilo, alguém, ó. Alguém avisou-me a data da prova. Isso aqui tá super errado no português. O alguém é um pronome que não é reto, ele atrai o me para antes do verbo. Atrai o me para antes do verbo, né? E também são atrativas as conjunções de oração subordinada. Não erra isso, hein? Embora, com quanto, assim que, por quanto, desde que. As conjunções de orações subordinadas são atrativas. Nós temos também a expressão que tem em mais gerúndio. E temos também as orações optativas, são as orações que exprimem desejo. Só que as 4 primeiras, é claro, são as que mais caem, né? Você tem que saber que advérbio é atrativo, tem que saber que o que é sempre atrativo, tem que saber que as conjunções são sempre atrativas e que os pronomes retos também. Apareceu, os pronomes não retos, beleza? Qualquer elemento desse aqui tem o poder de fazer o pronome ficar antes do verbo, beleza? Só que existem casos em que a atração é opcional, a atração é facultativa. Que casos são esses? Na tela. Atração facultativa, tem que saber, hein? Toda vez que o sujeito, o núcleo do sujeito está expresso. Um núcleo expresso, né? Um núcleo expresso. E o núcleo pode ser substantivo, pode ser um pronome pessoal do caso reto, beleza? Nesses casos aqui, a atração é opcional, tanto faz ficar antes do verbo quanto ficar para lá, né? Para lá pode ser mesóclise ou ênclise. E aí, como é que funciona isso aqui? Olha a questão. Haveria alteração sintática caso, na expressão lagartas multiplicam-se, né? O pronome fosse anteposto à forma verbal. Então ele quer pegar esse pronome aqui e botar antes do verbo, né? É isso que ele propôs. Usar a próclise. Você acha que pode? Olha devagar. Família, claro que pode, olha pra lá. Tá vendo aquele C ali? Esse C? Olha quem tá antes do verbo, lagartas, né? E lagartas tá aqui, ó. É um núcleo substantivo expresso. Se tem um núcleo substantivo expresso, esse C pode ficar antes do verbo, não tem erro. Ele pode ser deslocado para antes do verbo, a atração é opcional. Então o item tá certo ou tá errado? Aí é que você tem que ter muito cuidado, né? Por quê? O C pode ir para antes do verbo, mas você tem que ver o que o item quer. Senão você pode errar a parada, hein, cara? Vai pra tela. Olha o que ele fala. Haveria alteração sintática, não dá mole pro CESP, cara. Não é facultativa a posição? É. Então não tem nada de alteração sintática. Não existe alteração sintática. Se é facultativo, é facultativo. Então esse C pode ser anteposto ao verbo sim, sem erro, sem problema. Então o item está errado. Beleza ou não? Tá errado. Joga na tela. Rapaz, fica ligado aqui, ó. CESP 2013. O pronome ser em que se formaram poderia ser corretamente deslocado para logo após o verbo formaram. Né? Aqui, ó. Ele falou que esse ser aqui, galera, que tá neste texto, poderia ficar depois do verbo. O que você me diz disso? Diz que não, cara. Pô, porque, ó, o que não tá ali? Família, o que é atrativo? Tá escrito aqui, ó, o que é atrativo. Se o que é atrativo, ele não permite que esse ser fique depois do verbo. O lugar dele é aqui, pronto. Então esse ser fica em posição de próclise obrigatória. Pode ser deslocado não, hein? Mais uma vez o item tá errado. Questão 2 aí, ó. Dica interessante. Colocação pronominal. O que você vai fazer agora? Estudar, fazer muito exercício. Saber colocação pronominal é importante demais, beleza? Tem que saber quais são as palavras atrativas. Tem que saber o que acontece quando não tem palavra atrativa. Mesóclise e ênclise. Aqui, ó. Quando você fala te amo, tá errado, né? Termina o namoro, né? Correto é o quê? Amo-te. Mas se fosse te amarei, por exemplo, tá errado também, né? Mas também não pode ser amarei-te, né? Porque no futuro, se não houver atração e o verbo no futuro, vai usar mesóclise. O correto é amar-te-ei, família.
Então, fica ligado, você não vai errar, eu tenho certeza. Minha turma da Caixa Econômica do Gran Cursos não vai errar. Próximo assunto. O assunto classe de palavras, galera, é assunto importantíssimo, é assunto capital em qualquer prova de concurso público. E o CESP gosta muito de uma coisa. Ele não gosta que você pense que você sabe os adjetivos. Ele não quer que você saiba os advérbios. Ele quer que você saiba o que é ser um advérbio. O que significa ser um advérbio. Por quê? Porque quando você sabe o que significa ser um advérbio, você entende que qualquer palavra pode ser um advérbio. Né? Você não vai achar que advérbio é hoje, ontem, sempre, talvez. Isso é lenda, não existe. Né? Você sabe que uma palavra que não tem a tradição de advérbio pode se comportar como um numa questão de prova, num texto. Então é só ficar ligado. Classe gramatical tem que saber comportamento. O que significa ser um advérbio, o que significa ser um adjetivo, o que significa ser um substantivo. Na tela. A forma adjetiva livre está empregada no singular para concordar com o elemento a que se liga. Cada indivíduo. Olha o que ele fala. Ao enfocar blá blá blá, cada indivíduo tem direito a acessar livre e imediatamente. Ele falou que o livre aqui, minha galera, está no singular por ser um adjetivo que concorda com o indivíduo. E aí você tem que concordar com isso ou não, né? Porque, ó, é o indivíduo que é livre? Foi isso que ele disse? Não. Ele não falou que o indivíduo é livre. Ele falou que tem direito a acessar de modo livre. Então esse livre está no singular por ser um advérbio. O item está errado. A palavra, galera, que modifica o sentido expresso pelo verbo é o advérbio. Olha essa frase aqui. Pedro estuda forte. Pedro estuda forte todos os dias. Forte não é o Pedro, não foi isso que eu disse. Eu disse que o forte é como ele estuda. Então a palavra forte, galera, está modificando a ideia expressa pelo verbo, então é um advérbio. Beleza? Forte aqui, ó, é advérbio, não é adjetivo. Seria adjetivo em outros contextos. Você pode agora criar 90 mil frases usando forte como adjetivo, mas nesta aqui, o cara é advérbio. Então, ocorre o mesmo com o livre. O livre que está aqui, ó, não é adjetivo, não. Então tá errado, né? Errado o item. Próximo. Tem seu correlato grego, a palavra grego está empregada como um substantivo. Olha o que ele falou, hein? Da mesma forma que na seguinte oração. Olha que beleza. Tem seu correlato grego. Galerinha, olha o que ele falou. Que grego é substantivo, né? Aí eu te pergunto, alguém, né, tem o correlato grego. Dessas três palavrinhas aqui, seu correlato grego, qual delas é o núcleo? Né? Qual delas é a mais importante? Seu, correlato ou grego? É correlato. O seu se refere a correlato e grego também se refere a correlato. Todo mundo enxergou? Então você não pode dizer que grego é substantivo nessa frase. Por quê? Dentro de um sintagma nominal, o núcleo é o substantivo. Então o substantivo é o correlato. Não é grego. Grego é uma palavra que vem determinar que correlato é esse. Então, grego tem função adjetiva. Tá vendo? Adjetivo. Cara, não. Igual isso aqui, ó. O funcionário fantasma recebia blá, 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 né? Quem recebia? O funcionário fantasma. Quem é o núcleo disso aqui? Desse sujeito? Quem é o núcleo? Funcionário, pô. Então, esse ozinho que está aqui é o artigo do funcionário e fantasma está também se referindo ao funcionário. É um determinante. Então, fantasma tem função adjetiva, sendo que fantasma não é uma palavra tradicionalmente adjetiva. Não esquece isso. Palavra fantasma, fantasma é um substantivo, é um ser. Mas aqui nesta frase, ó, o fantasma tem comportamento adjetivo. Então, ó, esquece. Não adianta você decorar os adjetivos. Tem que saber o que é ser um adjetivo. Beleza? Para a tela, para a gente julgar esse item aí. Então, já vimos que o item está errado. Mas olha aqui, ó. O grego é a língua oficial da Grécia.
Esse o se refere a grego. Então nós temos um substantivo por ser o núcleo. Show de bola. A gente tem o item errado, porque ele só é substantivo em um caso, não nos dois. Beleza? Apenas em um. Item 5. Ó o item 5. Tudo assim, desde os astros no céu até os micróbios no sangue, desde as nebulosas no espaço. Olha o que ele falou. A palavra nebulosas, nerd querido, é empregada no texto com função adjetiva. Você que é nerd, você que não tá de bobeira, você que tá na atividade, vai julgar isso aí. Você vai dar pausa na tela, porque você é malandro. Você não vai deixar eu ficar fazendo aqui sem parar, você vai dar pausa e vai fazer, meu irmão. Malandragem na parada aí. Corta pra tela e dá pausa. Agora faz. Beleza, né? Você fez a questão e pode botar errado, né? Porque olha só, ele falou que nebulosas têm função adjetiva. Só que nessa frase aqui, ó, desde as nebulosas, o artigo as se refere a nebulosas. Então, nós não temos uma palavra de função adjetiva. Nós temos um núcleo, né? E por ele ser núcleo, esse cara não é adjetivo, ele é substantivo. Então, nebulosa nesta frase é substantivo, mais um item errado, hein? Para não errar, aqui não tem erro, galera. Vai pro quadro. Mais um assunto. Esse assunto aqui é de extrema importância. Funções da nossa partícula C. Partícula C. Olha que beleza. Sempre que aparecer a função da partícula C na sua frente, entenda que sujeito é uma coisa, beleza? E agente é outra, tá? Olha a frase aqui, ó. O vidro quebrou. O vidro quebrou. O verbo quebrou, quem quebrou foi o vidro, achei o sujeito, achei o verbo, certo? Deixa eu fazer uma pergunta muito sossegada. Quem praticou a ação de quebrar aqui? Foi o vidro? Eu achei o vidro como sujeito, mas ele não está praticando ação nenhuma. O vidro, muito pelo contrário, tem passividade na jogada, ele está sofrendo ação. Então, sujeito é uma coisa, agente é outra. Já para por aí. E toda vez que a questão envolver partícula C, o nosso passo tem que ser buscar o cara que pratica a ação, o agente. Buscar o agente não é buscar o sujeito, hein? Isso é garotice, hein? Buscar o sujeito não é buscar o agente. Sujeito é uma coisa, agente é outra. Na tela. A partícula C ligada ao verbo estabelece denota a indeterminação do sujeito. Então ele falou que o C, nesse caso, indica que o sujeito é indeterminado. Vamos julgar isso aí? Vamos julgar isso aí. Olha lá no quadro. Por um lado, estabelece-se uma compreensão de que o blá blá blá. Toda vez que o CESP cobrar uma questão dessa, você vai buscar o agente, o cara que pratica a ação do verbo, o agente. E quem pratica a ação de estabelecer nessa frase? Corta para a tela para ver melhor. Isso. Quem é que pratica a ação de estabelecer? Não está na frase. Não está na frase. O cara que pratica a ação de estabelecer não está na frase. E toda vez que a partícula C está ligada a um verbo cujo agente é indeterminado, fica ligado nisso, hein, cara? Ó, você vai comprovar na sua prova que vai cair e vai acertar. Só voltar nesse vídeo aqui. Não abandona a gente, não. Está aqui, né, sempre botando nosso materialzinho, nosso conteúdo para trabalhar aqui. O C está ligado a um agente, a um verbo que tem agente indeterminado. Corta lá para 18. Aqui, quando isso acontece, a partícula C ela se limita a ser duas coisas. Ou partícula apassivadora, ou tal de símbolo de indeterminação do sujeito. E foi o que a questão falou. A questão falou que essa partícula C denota a indeterminação. Então ela chamou de símbolo de indeterminação do sujeito. Você só tem que julgar isso, se é verdade ou não. Por quê? Se a partícula C está associada a um verbo cujo agente é indeterminado, ela só pode ser partícula passivadora ou índice de indeterminação do sujeito. Qual é o método para você diferenciar um do outro?
é olhar o verbo, né? Porque PA, partícula passivadora, indica a voz passiva. E símbolo de indeterminação do sujeito indica a voz ativa. Na língua portuguesa, só vai existir voz passiva com verbo transitivo direto ou transitivo direto e indireto. Qualquer outro tipo de verbo não permite a voz passiva. Então, o grande método é esse. Se você ficou em dúvida entre partícula apassivadora e índice de indeterminação do sujeito, o que você vai ver? Você vai ver o verbo, né? Quem estabelece algo, verbo transitivo direto, certo? Se o verbo é transitivo direto, não tem erro. A partícula C é a passivadora. Você acabou de ver aqui no quadro, né? Se fosse isso aqui, por exemplo, ó, precisa-se... Opa, desculpa, deixa eu apagar aqui que eu errei. Precisa-se de ajudantes. O C está ligado a qual verbo? Precisar, né? Quem é o agente? Quem é que precisa? Nós não sabemos. Olha pra cá. Nós não sabemos quem precisa. Olha pra cá. Isso. Não sabemos quem precisa. Então a partícula C ou é PA ou é o tal do cis. Você vai perguntar para o verbo. Quem precisa, precisa de. Então ele é um verbo transitivo indireto. Se ele é um verbo transitivo indireto, a partícula C não tem como ser a passivadora. Olha para cá, não tem voz passiva com esse tipo de verbo. É um símbolo de indeterminação do sujeito. Já aqui não, ó. Aqui é verbo transitivo direto, então tem voz passiva. E se tem voz passiva, é a partícula apassivadora. O item está errado porque ele chamou de indeterminação do sujeito. Item errado, beleza? Então, busca o agente. Busca o agente. Se ele não estiver expresso, você já sabe. Na tela. Na linha 13, a partícula C é empregada para indeterminar o sujeito. Mesma coisa, chamou de símbolo de indeterminação do sujeito. Questão 2014, olha aí. Super atual, né? Prova da Polícia Federal. Vamos lá, bonitinho. Do ponto de vista global, notou-se que a quebra da ordem foi provocada em situação... Né? Notou-se. A partícula C está associada ao verbo notar. Busca o agente. Quem pratica a ação de notar. Você não sabe, né? Você não sabe. Você não sabe quem notou. Então a partícula C ou é PA ou é cis, beleza? Ou é PA ou é cis. Volta para o verbo. Quem nota, nota algo. Verbo transitivo direto. Então, a partícula C é PA. Por quê? Tem voz passiva com verbo transitivo direto. Que a quebra, blá, 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 foi notado. Então, nós temos partícula passivadora. O item está errado. Galera, esse método não tem erro, não. Esse método não tem erro, tá certo? Corta para a tela. Então, galera, esse assunto aqui, concordâncias, no nosso próximo vídeo, beleza? Até logo!